Você já viu alguém usando um fio vermelho amarrado no pulso esquerdo e se perguntou o que realmente significa? Uma moda? Um amuleto? Uma superstição? A verdade é que por trás desse simples fio se esconde um conhecimento ancestral que vai muito além do que você imagina. Não é apenas uma tradição popular, nem uma prática decorativa. É um símbolo de proteção energética, de conexão espiritual e de ativação interior que tem sido utilizado por sábios iniciados e guardiões do conhecimento oculto há séculos. E não é uma crença nova, nem uma invenção moderna. É um fragmento de sabedoria que sobreviveu aos impérios, às guerras, às religiões e às épocas de esquecimento. Sua origem não está no costume, mas sim na necessidade espiritual da alma de selar suas fronteiras invisíveis. Mas por que no pulso esquerdo? O que há nesse lado do corpo que transforma o fio em uma espécie de escudo invisível? Há uma razão profunda, uma verdade oculta que só pode ser entendida quando se conhece a linguagem secreta da energia. O lado esquerdo do corpo humano, nas tradições esotéricas mais antigas, não é uma parte qualquer. É a entrada, o canal receptivo, o limiar por onde penetra o sutil. É por aí que absorvemos o não dito, o visto, o pedido. Tudo o que não percebemos conscientemente entra por esse lado. E é justamente aí que o fio atua, como guardião, como filtro, como sentinela do invisível. Não se trata de superstição nem de magia infantil. É ciência espiritual. É vibração em estado puro. O pulso esquerdo é o ponto onde se cruzam as emoções, os impulsos, as vibrações alheias. E aí, nessa linha que ninguém vê, o fio vermelho se converte em um muro silencioso. Não impede de sentir, não bloqueia o humano, mas freia o tóxico. Detém o que não foi convidado, não por medo, por consciência, por soberania vibratória. Quem o usa não o faz por costume, mas porque escolheu despertar. Este fio não é um adorno, não é um acessório para completar um visual. É uma ferramenta viva que responde ao chamado interno da alma, que já não quer estar aberta a tudo, porque nem tudo deve ser absorvido, nem tudo deve entrar. Há pensamentos que não são seus, há emoções que chegam como ecos de outros. Há intenções disfarçadas de palavras doces que só buscam frestas por onde se infiltrar. E se você não tem uma defesa consciente, entra em confusão, em fadiga, em desânimo sem explicação e chama isso de cansaço. Mas não é seu, é alheio. O fio vermelho amarrado com intenção é uma declaração energética. Nem tudo entra. Aqui há presença, aqui há escolha. Aqui há uma alma que decide com que frequência quer viver. Mas não basta usá-lo. Sem consciência, o fio é só lã, um fragmento de matéria sem fogo. O que o ativa não é a cor, nem a forma, nem a localização. É a intenção, o gesto silencioso de amarrá-lo, sabendo que o faz para marcar um limite, para criar uma borda vibracional entre você e o mundo, para lembrar a cada olhar que você não está aqui para absorver tudo, mas para preservar sua luz. Eu vi os verdadeiros guardiões da energia usá-lo. Não falavam sobre ele, não o mostravam, mas sabiam, sentiam, ativavam-no a cada dia com uma frase, com uma respiração, com um pensamento claro. Sabiam que não era o fio que protegia, era a decisão deles que o tornava poderoso. O fio era a forma, mas a força estava na alma, na vontade, no ato de escolher. Se alguma vez você sentiu que há dias em que sua energia se esvai sem que ninguém te toque, se saiu de um lugar e se sentiu drenado, se há pessoas que te olham e sem falar já te afetam, então este conhecimento é para você, não como uma fuga, mas como um chamado para que desperte, para que se lembre, para que ative o que carrega adormecido. O fio vermelho não é uma invenção moderna, é uma relíquia da alma que se manifesta no simples. Por que vermelho? Por que não azul, branco ou dourado? O que tem esta cor que a converte desde tempos imemoriais em um símbolo de proteção? O vermelho não é uma cor qualquer, não é uma opção decorativa, nem um simples detalhe visual.
O vermelho é uma manifestação vibratória do fogo espiritual. Sua presença não é estética, é energética. Representa a fronteira, representa o limiar. Onde se amarra um fio vermelho, estabelece-se uma linha entre o que entra e o que não deve passar. Não é um sinal para outros, é um sinal para o invisível, para aquilo que não tem forma, mas tem intenção. Desde a antiguidade, os iniciados sabiam que as cores não eram meras sensações ópticas, eram códigos vibratórios, linguagens da alma. O vermelho, nessa linguagem, é fogo em estado puro. É a vibração que repele, que desperta, que desintegra o que não corresponde. É calor protetor. Chama ativa. O vermelho não permite passividade. Queima, purifica, delimita. Por isso não pode ser qualquer cor. Por isso não se pode substituir, porque sua frequência não é intercambiável. O fio vermelho atua como um anel vibracional, uma circunferência sutil que corta o passo a energias que não foram convidadas. Não o faz de forma brusca, falo com inteligência energética, com sabedoria antiga. O vermelho ativa as zonas do corpo que estavam adormecidas. Quando você o usa, não está apenas bloqueando, está despertando, está lembrando que seu campo não está disponível para tudo. Você está dizendo sem palavras, isto é meu, isto é sagrado, isto não se toca. Não é o fio que queima, é o que ele representa. É a energia que desperta quando você o usa com consciência. Se simplesmente o amarra por costume ou por imitação, não há poder. Se o coloca enquanto pensa em outra coisa, sem intenção clara, é só lã. Mas se o faz a partir da presença, ele se transforma. Porque o vermelho tem memória. Foi usado por séculos para selar portas, para marcar limites em rituais de proteção, para blindar quem não pode se permitir absorver mais do que lhe corresponde. No Egito, na antiga Mesopotâmia, entre os cabalistas, nas práticas místicas do Oriente, o vermelho sempre aparece quando há algo a proteger. Uma criança, uma casa, uma união. Não é coincidência. É um padrão universal. O vermelho se amarra para sinalizar uma vontade desperta e não precisa de explicação. A vibração do vermelho fala por si só. Para quem sabe senti-la, ela diz, não entre. Para quem o usa, ela lembra, não se esqueça de quem você é. Quando você o vê no seu pulso esquerdo, não está vendo um acessório, está vendo um pacto, está vendo uma escolha, um laço consciente com seu campo vibratório. O vermelho rodeia seu corpo, mas protege seu centro. Não o faz de fora. Falo de dentro, a partir da intenção, da decisão firme de não permitir que o caos entre por descuido, por cansaço ou por esquecimento. O fio vermelho é um selo energético, um fogo que se acende no limiar da sua energia. Você não precisa fazer nada extraordinário para ativá-lo. Apenas estar, apenas lembrar, apenas olhar para o vermelho e saber, hoje também me protejo, hoje também declaro meu limite, hoje também escolho o que entra e o que não. Cada vez que você o toca, reforça o círculo. Cada vez que o olha, lembra que não está à mercê do que ocorre fora. Você está no comando da sua vibração. O vermelho não é sutil, não é neutro, não se adapta, é frontal, é claro. E isso é justamente o que o torna poderoso. Porque em um mundo onde quase tudo tenta passar despercebido, o vermelho grita em silêncio. Aqui há alguém desperto. Isso é o que protege. Isso é o que repele. A consciência por trás da cor, a energia que não se deixa usar, a alma que não se deixa contaminar. O fio vermelho não só repele o externo, como também transforma o interno. É difícil usá-lo sem lembrar que você está caminhando com um propósito. Ele te obriga a estar, te obriga a notar, te obriga a escolher. E por isso mesmo nem todos estão prontos para usá-lo com verdade. Porque não é só um fio, é um compromisso vibratório com sua própria energia. O vermelho não adorna, declara, não embeleza, desperta. E quando você o usa com intenção, seu campo muda. Fecha-se ao que intoxica, abre-se ao que eleva,
E nesse espaço limpo, finalmente você pode habitar a si mesmo. Por que o pulso esquerdo? Por que não o direito? Por que não o pescoço, o tornozelo, o peito? O que tem esse ponto tão específico do corpo que, desde tempos remotos, foi escolhido para amarrar o fio vermelho? A resposta não está no costume, está na energia, no invisível, na arquitetura sagrada do corpo humano que muito poucos conhecem. O que parece um simples local físico é, na realidade, um limiar energético, um portal silencioso por onde se recebe tudo o que não se vê, não se escuta, não se raciocina, mas se sente. Nas tradições esotéricas mais antigas, aquelas que não se ensinam em livros comuns, o lado esquerdo do corpo representa a entrada. É o canal do receptivo, é a zona emocional, o lado da lua, do que absorve sem filtros, do que penetra sem aviso. Enquanto o lado direito doa, o esquerdo recebe. E por aí, sem saber, muitas pessoas permitem a entrada de emoções que não são suas, pensamentos que não originaram, vibrações que não compreendem. Por aí se infiltram as dúvidas que não te pertencem, as tristezas que não nasceram em você, as cargas que simplesmente passavam perto e encontraram uma porta aberta. O pulso esquerdo está justamente nessa linha sensível, onde começa o braço. Esse canal que une o coração com a mão, a alma com a ação. É aí que o fio vermelho se converte em guardião. Não impede tudo, mas filtra, reduz, distingue. Não ergue uma muralha de pedra, mas uma membrana viva, algo que diz, nem tudo pode passar. E essa barreira não é agressiva, é sábia, é silenciosa. É tão sutil que não interfere, mas tão firme que não se rompe facilmente. Quem já foi sensível às energias do ambiente sabe disso. Há lugares que esgotam, pessoas que pesam, palavras que doem, sem terem sido dirigidas a você. Não é imaginação, é intercâmbio vibracional. Se seu campo está aberto, você recebe, às vezes sem perceber, às vezes com sintomas, cansaço, desânimo, confusão. E você não sabe por quê, não consegue explicar, mas sente. É aí que você entende o valor real de um fio, porque o fio não detém tudo, mas te lembra que você pode se proteger, que não está obrigado a absorver cada coisa que te rodeia, que sua energia não é um poço aberto. Ao colocar o fio vermelho no pulso esquerdo, você está selando sua porta de entrada. Você está deixando de ser terreno livre. Você está afirmando em silêncio que tem limites. E isso não te enfraquece, te fortalece. Porque proteção não é negação, é consciência. Não se trata de se fechar para o mundo. Trata-se de se abrir com cuidado, de receber apenas o que esteja em harmonia com sua alma. O resto pode ficar fora, não por rejeição, por escolha vibratória. E aqui vem o mais importante. O fio vermelho não age sozinho. Não é uma barreira automática. É uma ferramenta viva que responde à sua decisão interna. Se você o coloca sem intenção, nada acontece. Se você o amarra com medo, você o neutraliza. Mas se você o põe com presença, com decisão, com um ato íntimo de clareza, então ele desperta. Então se converte em um círculo consciente de energia ao redor do seu pulso, selando o canal por onde antes entrava tudo. Não é preciso esperar um ritual complexo, não é necessário que alguém o coloque para você. Basta entender o que você está fazendo. Respirar, sentir, dizer internamente, fecho o meu campo. Essa frase pronunciada com verdade vale mais que qualquer cerimônia, porque é sua decisão que dá poder ao fio. Não é um poder externo que te salva, é sua alma ativando sua fronteira. É sua consciência marcando o início de uma nova forma de habitar a si mesmo. E sim, pode ser que no começo você não note, que o use por alguns dias sem sentir grandes diferenças. Mas se for constante, se cada vez que o vir lembrar sua intenção, se cada vez que o tocar reafirmar seu centro, pouco a pouco notará a mudança. Você verá como certas situações já não te afetam da mesma forma, como certas pessoas já não conseguem te tirar do seu eixo, como sua energia se mantém firme mesmo em meio ao ruído.
Esse é o verdadeiro poder de selar sua entrada energética. Esse é o verdadeiro secreto que o fio vermelho guarda no seu pulso esquerdo. Um fio vermelho sem intenção é apenas lã, um objeto inerte, sem direção, sem propósito. Se esse tema desperta seu interesse, o e-book do canal Esoterismo Sem Mistérios, a linguagem do invisível, fixado no primeiro comentário, aprofunda esse conhecimento com ainda mais clareza e sabedoria. Vamos continuar. O que lhe dá poder não é sua cor, nem sua forma, nem o fato de estar no seu pulso. O que o transforma em um escudo invisível é a consciência com a qual você o ativa. Isto é o que muito poucos entendem. Não se trata de usar algo, mas de lembrar por que você o usa. O fio vermelho não funciona porque outros dizem. Não protege por vir de uma tradição antiga. Não age por imitação. Funciona quando você decide que funcione. Quando você o usa com um sentido interno tão claro que seu campo energético o reconhece como uma prolongação da sua vontade. Antes de colocá-lo, há algo essencial que deve ser feito. Não se trata de um ato ritual externo, mas de um alinhamento vibratório interno. Um momento íntimo, uma pausa, um instante onde você, consigo mesmo, declara para que está selando o seu campo. Você não precisa de palavras sofisticadas, apenas presença, apenas verdade. Você pode dizer em voz baixa ou mentalmente: ativo minha energia, fecho meu campo, tudo o que não é meu se dissolve. Essa frase dita com intenção autêntica tem mais poder que qualquer objeto sem alma. E é que não importa quantos fios você use, se sua atenção não está ali, não há conexão. Porque o fio vermelho não faz a magia. É você. É você quem escolhe, quem declara, quem estabelece o limite. O fio apenas responde. Apenas amplifica, apenas vibra na direção que você indica. E por isso, há quem o use durante anos e não sinta nada, porque nunca o acenderam com sua energia. Usaram-no como adorno, como rotina, como parte da paisagem. Nas escolas de mistério, sabia-se que todo objeto deve ser consagrado, mas não por outro, e sim por você mesmo, porque sua intenção é o fogo sutil que desperta o adormecido. Um fio vermelho consagrado não precisa passar por 1000 mãos nem cerimônias complexas. Precisa passar pela sua decisão, pela sua vibração. Precisa cruzar seu centro e alinhar-se com seu propósito. Por isso se recomenda pegá-lo entre as mãos, respirar, senti-lo, levá-lo ao peito, aí onde habita sua energia mais pura, e a partir daí envolvê-lo com sua luz. Visualizar que se carrega, que se sela, que se converte em uma extensão do seu campo sagrado. Depois disso, e só depois, amarra-se com 3 nós. E cada nó não é casual. Cada nó é uma afirmação energética. O primeiro, protejo minha energia. O segundo, lembro quem sou. O terceiro, ajo a partir da consciência. Não é necessário dizê-lo em voz alta, mas sim senti-lo com clareza, porque esses nós não são apenas físicos, são selos vibratórios, são acordos que você faz consigo, são decisões que você ancora no seu pulso para lembrá-las cada vez que olhar seu braço, cada vez que se sentir confuso, cada vez que sentir que algo de fora quer cruzar sua fronteira. E aqui está o segredo. Se você o fizer com verdade, cada vez que tocar o fio, estará tocando seu centro. Cada vez que o olhar, estará olhando sua decisão. E cada vez que alguém te olhar e vir esse fio, mesmo que não entenda, perceberá que ali há algo fechado, algo selado, algo que não se entrega sem permissão. Não é agressão, é soberania energética. É um sinal invisível de que nesse campo nem tudo entra. Porque viver desperto não é viver com medo, é viver com clareza. Saber que há momentos em que você está mais aberto, mais vulnerável, mais sensível. E nesses momentos o fio pode ser seu lembrete, sua âncora, sua muralha sutil. Não para te fechar, mas para não esquecer que você decide, que você escolhe, que você conduz sua energia e não o entorno. E se um dia você o sentir fraco, se intuir que seu ciclo terminou,
Se notar que já não vibra como antes, não o jogue fora, não o descarte como algo sem valor. Agradeça, honre, queime-o ou enterre-o com respeito, porque enquanto você o usou, ele fez sua parte, te ajudou a lembrar, e essa lembrança ninguém mais te tira. Você pode colocar outro se sentir, mas sempre volte àquele momento inicial. A intenção, a ativação, sua energia em presença total. Há quem acredite que o fio vermelho é apenas um lembrete, um símbolo decorativo, um costume sem profundidade, mas quem sentiu verdadeiramente sua presença sabe que é muito mais que isso. O fio não adorna, sustenta, não embeleza, ancora. Funciona como um sinal vivo de que, em meio ao caos, ainda há um centro, e esse centro é você. O mais poderoso do fio vermelho não está no que ele repele, mas no que afirma, no que te lembra a cada dia, em como te devolve a si mesmo justo quando você está prestes a se perder nas vozes do mundo. Vivemos tempos onde a desconexão se tornou norma, onde a distração é o estado habitual, onde o alheio invade sem que você perceba. Nesse cenário, o fio se torna um farol, um ponto de referência, uma espécie de acordo vibracional consigo mesmo que se ativa a cada olhar, a cada roçar, a cada momento em que você sente que está prestes a sair do seu eixo. Quantas vezes você se sentiu esgotado sem motivo? Quantas vezes entrou em um lugar e sem saber por que seu corpo se contraiu? Quantas vezes esteve com alguém que sorri, mas ao ir embora te deixa no chão, drenado, vazio? Isso não é imaginação, é vibração cruzada, é energia alheia grudada na sua. E aí, o fio vermelho se torna escudo, mas não um que impede de sentir, um que seleciona, um que dissolve o que não ressoa com você. É uma fronteira silenciosa que não grita, mas que se sente, uma linha energética que te envolve quando seu campo está debilitado, não para te isolar, mas para te proteger, porque nem tudo deve entrar, porque nem tudo o que chega merece ficar, porque sua energia não está à disposição do ruído, do julgamento, do drama alheio. O verdadeiro poder do fio é que ele te devolve o comando, te faz lembrar que você decide o que absorve, que pode caminhar entre pessoas, cidades, histórias e continuar sendo você, não uma esponja, não um reflexo, não um campo aberto sem controle. Quando você o usa com intenção, o fio te lembra que cada emoção que entra, cada pensamento que fica, foi escolhido, e isso muda por completo sua forma de viver. Não é uma ferramenta passiva, é um aliado dinâmico. Se está em um lugar denso, toque-o. Se sente que sua energia começa a ceder, olhe para ele. Se percebe que alguém te lança uma carga emocional disfarçada de conversa, respire e diga por dentro: fecho o meu campo, não absorvo o que não é meu. Esse simples gesto, repetido com presença, se converte em uma prática energética. Você não precisa de rituais externos, apenas atenção, apenas presença, apenas lembrar que está protegido porque você decide. E o mais profundo é que, com o tempo, o fio começa a vibrar com você. Torna-se uma extensão da sua energia, um reflexo da sua decisão de viver a partir do centro, não da reatividade. Porque o fio vermelho não elimina conflitos, mas te posiciona, te sustenta em si mesmo. Quando o mundo grita, você escolhe o silêncio. Quando outros empurram, você escolhe o limite. Quando algo quer entrar sem permissão, você o sente antes que cruze o limiar. Essa é a verdadeira proteção. Não a que isola, mas a que desperta, a que reforça, a que te lembra que você pode estar em qualquer lugar sem deixar de ser você, sem se esvaziar, sem se perder, sem ceder poder. E é aí que o fio vermelho deixa de ser um acessório e se torna um símbolo. Não símbolo externo, mas símbolo interno de clareza, de consciência, de presença. Você pode pensar que é pouco, um fio, 3 nós, uma cor. Mas se você o usa com verdade, se o ativa a cada dia com sua presença,
Se o usa como ponto de retorno à sua essência, então será suficiente, porque você não precisa de mais para lembrar quem você é. Só precisa de uma intenção firme, um ato simples, um compromisso silencioso consigo mesmo. E isso, quando se sustenta no tempo, transforma sua energia por completo. Poucos compreendem que, ao colocar o fio vermelho no pulso esquerdo, você não está apenas ativando seu campo energético, mas também entrando em uma corrente invisível de seres que, como você, escolheram despertar. Você não vê, não se nota, mas está lá. É uma rede vibracional que transcende gerações, culturas e épocas. Não há templo, não há hierarquias, não há rituais institucionais, apenas consciência. E essa consciência vive em cada nó amarrado com intenção, em cada frase dita com clareza, em cada gesto silencioso que declara: protejo minha energia, caminho com propósito. O fio vermelho não é uma moda moderna. É um símbolo ancestral que sobreviveu ao tempo, porque sua verdade é simples, e o simples é indestrutível. Civilizações inteiras o usaram com outros nomes, em outros contextos, mas sempre com o mesmo propósito: marcar um limite entre o que entra e o que não, entre o que cura e o que corrompe, entre o que eleva e o que afunda. E cada vez que alguém o usa com propósito, essa memória se ativa, se soma a uma vibração coletiva que não se vê, mas se sente. Uma vibração que protege, não só porque filtra, mas porque te lembra que você não está sozinho, que nunca esteve. Não se trata de acreditar cegamente, não se trata de esperar milagres. Trata-se de participar conscientemente de uma rede de intenção sagrada, de saber que há milhares, talvez milhões, que como você escolheram por um gesto claro em sua pele para dizer até aqui. Não é rejeição, é clareza vibracional. É saber que sua alma não veio para ser container da dor alheia, nem aterro emocional do entorno. Veio para expressar, para transformar, para sustentar sua frequência. E para isso, o fio vermelho é aliado. Não faz por você, mas te acompanha, te lembra. E se você duvidar, se houver um dia em que se sentir desconectado, se sentir que o que faz não serve, olhe para ele, toque-o. Lembre-se, você está no caminho. Você não saberá pelo que acontece fora, mas pelo que começa a acontecer dentro. Mais paz, mais clareza, menos reação, mais presença. E se algum dia alguém te perguntar o que significa esse fio, não explique demais. Não o reduza a palavras. Basta que você diga: é uma escolha, porque isso é uma escolha profunda, constante, sem ruído, uma forma de dizer a si mesmo todos os dias: não me deixo absorver, escolho vibrar a partir do que sou. E é aqui que tudo muda, porque o fio deixa de ser defesa e se converte em portal, um acesso direto à sua energia mais limpa, mais alinhada. Cada vez que você o olha, pode regressar ao presente, inalar profundo, voltar a si. Você não está aqui apenas para resistir. Você está aqui para criar uma nova frequência. E essa criação começa pelo cuidado. Cuidar do seu campo não é egoísmo, é sabedoria. Ninguém pode dar luz se sua lâmpada está quebrada. Ninguém pode sustentar outros se está drenado. Por isso, o fio é sagrado. Porque ao te proteger, permite que você também proteja outros a partir da integridade. Lembre-se, cada vez que alguém amarra seu fio com presença, a rede se fortalece. Não há líderes, não há discípulos, há intenção. Há almas despertas que entenderam que viver com consciência também significa viver com limites. Que o amor não é entrega incondicional à desordem. Que o espírito não é abertura cega a tudo o que se cruza. Que é preciso saber dizer não, que é preciso saber fechar, que é preciso saber cuidar do que você é, porque o que você é valioso, porque o que você é único, porque sua energia, quando preservada, se converte em um farol em meio ao ruído. E você não precisa que ninguém te valide, não precisa de permissão, só precisa se lembrar. O fio vermelho, se você o ativa com alma, não é mais um símbolo. É um ato de lealdade consigo mesmo.
É uma promessa silenciosa. É a forma mais simples e mais poderosa de dizer ao mundo: estou aqui, desperto, presente, escolhendo cada dia a partir da minha verdade. Você não precisa que o mundo entenda, só precisa que você não o esqueça. E enquanto se lembrar, estará dentro dessa rede vibracional que não se vê, mas protege, que não se impõe, mas guia, que não grita, mas sustenta. O fio vermelho é parte dessa rede. Você também. Se você chegou até aqui, já sabe. Não há magia externa que substitua o poder que você carrega dentro. O fio vermelho não é uma promessa de salvação, não é nenhum talismã que resolve sua vida. É um ato, um gesto, uma decisão íntima que te conecta com algo que você havia esquecido. Você escolhe como vive sua energia, e esse pequeno fio, simples, delgado, vermelho, vibrante, é só a porta de entrada. A partir de agora, o importante não é o fio, é você, sua frequência, sua presença, sua clareza. O mundo não vai se calar, não vai parar de se mover, de exigir, de te invadir. Os olhares continuarão, as palavras carregadas também. Os pensamentos alheios buscarão frestas, os ambientes pesados quererão te arrastar, mas você já não está desarmado. Agora você sabe que pode proteger seu espaço sem fechar seu coração, que pode manter seu eixo sem perder a empatia, que pode escolher o que entra, o que fica e o que se dissolve. Não porque você seja frio, mas porque é consciente, não porque rejeite, mas porque sabe discernir. O verdadeiro uso do fio vermelho não termina quando você o amarra. Começa quando você entende que não veio a este mundo para absorver tudo. Começa quando decide que vai deixar de ser território aberto para as vibrações alheias. Começa quando você olha para o seu pulso e lembra que tem um centro, que tem uma direção, que tem uma frequência que é sua, intransferível, irrepetível, e que cuidar dela é sua primeira responsabilidade, porque dessa energia intacta nasce todo o resto. Usar o fio vermelho com consciência é viver como um guardião do seu campo. É estar desperto em meio à rotina. É parar quando você sente que algo não vibra com você. É olhar o outro, escutar, amar, mas sem se entregar sem filtro. Porque nem tudo que dói é seu, nem tudo que esgota te pertence, nem toda emoção alheia deve te habitar. Você tem o direito de dizer não, de fechar, de se proteger, não por medo, mas por respeito a si mesmo. E se alguma vez você sentir que sua energia cai, que se apaga, que se torna turva, regresse ao fio, toque-o, feche os olhos, respire, lembre sua intenção, repita sua frase: protejo minha energia, caminho com propósito. Faça-o como um ato de força interna, como quem acende uma lâmpada em meio à névoa. Você não precisa que o mundo veja, precisa que você sinta, que o faça real dentro de si. Porque quando o faz, algo muda. Seu campo se ajusta, sua vibração se eleva, sua presença se limpa, e então o externo já não tem tanto poder. O que antes te drenava, já não entra. O que antes te transbordava, já não te arrasta. O que antes te desestabilizava, agora ricocheteia. Não porque você seja indiferente, mas porque agora é você quem decide. E isso, no mundo em que vivemos, é uma forma de liberdade profunda, uma liberdade silenciosa, que se expressa em cada olhar que você não permite que te atravesse, em cada palavra que não absorve, em cada emoção que não te pertence e que agora você sabe reconhecer. O fio vermelho, se você o ativou de verdade, já não é um acessório, é uma declaração. É uma linguagem silenciosa com a qual você diz a si mesmo todos os dias: escolho a partir da consciência. Sinto, mas não me dissolvo. Abro-me, mas não me rendo. Estou aqui completo, presente, sem me entregar ao caos. E essa é a verdadeira alquimia. Não transformar chumbo em ouro, mas transformar sua energia em vontade, sua sensibilidade em discernimento, sua intuição em poder. Então, se você o usa, faça-o com verdade. E se sente que é tempo de colocá-lo pela primeira vez, faça-o com respeito, com clareza, com uma intenção tão firme que até o universo o escute.
Não porque você precise de proteção externa, mas porque está escolhendo se proteger de dentro, porque está lembrando algo que sua alma já sabia, que sua energia não é para todos, que seu campo é sagrado e que você é quem decide o que entra e o que não. Obrigado por trilhar este caminho, por despertar, por escolher não seguir entregando seu poder ao externo. Se estas palavras ressoaram com você, se sentiu que algo dentro de si se moveu, se acendeu, se alinhou, então o fio já começou a agir. Não quando você o colocar, não quando o mostrar, mas agora, porque o despertar não começa com um objeto, começa com uma decisão, a sua. Escreva se sentir. Minha energia é minha e eu decido com o que me alinho. Que não seja apenas uma frase, que seja uma verdade que vibre cada vez que você olhar para o seu pulso, que seja uma fronteira vibratória, que seja seu sinal de que escolheu viver a partir da consciência. E essa escolha já mudou tudo.